Graças a Deus. O título dessa mensagem é A Alegria da Salvação. A alegria da salvação. Jesus está no final de seu ministério, já havendo feito e realizado grandes milagres, grandes feitos. E o versículo 1 do capítulo 15 diz que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas, preste bem atenção na tradução, murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os escribas, ao tomarem conhecimento, ao verem que Jesus estava perto, andava, comia com pecadores e pessoas da pior sorte, começaram a murmurar, porque Jesus fazia aquilo. E o que está implícito aqui é que, quando eles murmuravam, eles estavam querendo dizer que Jesus era pecador como aqueles homens, ou seja, se Jesus anda com pecadores, é porque ele é pecador. Se Jesus anda com homens maus, é porque ele é um homem mau. Se Jesus anda com mulheres más, é porque a sua índole, o seu caráter também é mau. Ou seja, Jesus é mau, é pecador por associação, por andar com pessoas más. E então Jesus, a Bíblia diz que Jesus propõe uma parábola. Embora em nossas vidas nós vemos assim, por exemplo, às vezes, dependendo da sua tradução, você vê a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Na verdade, o texto é um só. Os três textos estão conectados. A parábola é uma só, se assim podemos dizer, dividida em três partes. E Jesus começa dizendo o seguinte: que homem dentre vós tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achada. Jesus começa a palavra para dizer: qual pastor de ovelhas, sendo sério, um pastor cuidadoso, um pastor zeloso, que está lá e tem a sua principal responsabilidade de cuidar da vida daquela ovelha, e ao tomar conhecimento, ao saber que uma ovelha se desgarrou das outras, que não vai atrás dela para buscá-la. Então Jesus começa a dizer para eles, e Jesus já também nos diz no Evangelho de João: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus continua dizendo o seguinte: quem se desgarrou foi a ovelha, quem quis sair do meio do rebanho foi a ovelha. Ou seja, a culpa não é do pastor, a culpa é da ovelha, que quis sair do cuidado do seu pastor. Mas ainda que a culpa seja da ovelha, não é a ovelha que vai atrás do pastor, é o pastor quem vai atrás da ovelha. E isso Jesus ele começa a explicar, embora o propósito dele aqui não seja exaustivo, a explicar como que acontece a salvação. A salvação nunca parte do homem. Embora nós muitas das vezes ouvimos erroneamente as pessoas dizendo: dê um passo para Deus, que Deus dá 2 passos para você. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós estamos aqui é porque o Senhor Jesus Cristo nos buscou, nos resgatou. A Bíblia diz em Jonas: a salvação é do Senhor, ao Senhor pertence a salvação. E aí ele começa a dizer o seguinte: qual é a mulher que tendo 10 moedas, dracmas, perdendo uma, não vai atrás, busca, varre, acende a luz, faz tudo o que é possível para encontrar aquela moeda, aquela dracma perdida? Agora, o interessante, meus amados irmãos, é que se os irmãos prestarem atenção no vocabulário utilizado, ele diz o seguinte: quando esse
encontrar a sua ovelha perdida. E ele vai para casa, ele vai chamar todos os seus amigos, ele vai reunir todo mundo e ele vai fazer o seguinte: eu vou fazer uma festa, é motivo de alegria, de celebração, de júbilo, de regozijo. Por quê? Porque aquela ovelha que estava perdida não está mais, já não é mais a ovelha perdida, é a ovelha achada, é a ovelha encontrada. Ele diz: quando isso acontece, é motivo de festa, de celebração. A mulher vai fazer a mesma coisa, tendo encontrado aquele objeto que ela havia perdido. Ela também está com o seu coração alegre, cheio de júbilo, e ela também vai celebrar aquele achado. Sabe aquela sensação, meus irmãos, embora não se compare aqui com o texto, aquela sensação de algo que você gosta muito e que de repente você perdeu, mas que ao procurá-lo de repente você encontra e você fica alegre, fala: que bom, eu achei que eu tinha perdido tal objeto, tal coisa, e agora eu estou com isso de novo. É essa sensação de alegria, de festa, de pensar que você havia perdido algo, mas agora você sabe que aquilo de fato não se perdeu e aquilo foi achado. Então Jesus, ele diz mais uma vez, preste bem atenção: quem vai atrás da ovelha é o pastor, quem vai atrás da moeda é a mulher. Não é a moeda que vai procurar ser encontrada e nem é a ovelha. Ele está querendo dizer: parte da parte de Deus buscar aquele pecador que está perdido. E aí, meus amados irmãos, ele entra para a questão que de fato ele quer chamar a atenção. Jesus, ele continua a parábola agora na terceira parte, na terceira sessão da sua parábola, e ele diz o seguinte: existe um pai, e esse pai tem dois filhos, um filho mais novo e um filho mais velho. Com quem Jesus estava conversando? Jesus estava falando, ensinando aos seus discípulos, mas ele também tinha uma plateia em mente. Quem era essa plateia? Os publicanos e os escribas que estavam acusando Jesus de ser um pecador. Então Jesus chega para eles e diz o seguinte: agora deixa eu continuar a minha parábola para dizer: existe um pai, e esse pai tem dois filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. Eu já vou começar a explicar aqui. Dentre as aplicações, quem é o filho mais velho? Ele está querendo dizer: esse pai é a figura do Pai Celestial. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho são os judeus, porque Deus entregou primeiramente as verdades bíblicas para os judeus, e depois ele entregou essas verdades bíblicas para nós gentios. Então o irmão mais velho, quem recebeu primeiro as coisas da parte de Deus, são os judeus, e o irmão mais novo, os gentios, ou no caso, nós, a igreja atual. Ele disse: então, ele tem dois filhos. E de repente aquele filho chega para o seu pai e diz o seguinte: pai, me dá as minhas posses, porque eu quero ir embora. Hoje é muito comum na nossa sociedade que um pai ajude o seu filho. Mas a gente, ou melhor, nós devemos entender essa história dentro do contexto judaico, dentro do contexto de uma história sendo contada para pessoas no Oriente Médio, a cultura deles. A gente precisa ir para aquela cultura para que a gente possa entender. Na cultura judaica, e a Mishnah, a interpretação dos escritos judeus, diz o seguinte: enquanto um pai viver, ele toma conta de tudo. Enquanto o pai está vivo, tudo é dirigido pelo pai, de maneira que é passado para o filho as posses somente quando um pai morre. Então quando aquele filho chega e fala: pai, eu quero a minha parte, eu quero a que me cabe, é a mesma coisa como se ele estivesse dizendo para aquele pai: pai, eu quero que o senhor morra, porque quando o senhor morrer, o que é seu passa a ser meu. Então o que aquele jovem estava dizendo para o pai era isso: eu prefiro que o senhor morra, mas eu quero viver a minha vida.
É provável, meus amados irmãos, que quando Jesus disse isso, aquela plateia que estava ouvindo, provavelmente pode até ter reagido com um uva. Meu Deus, como que essa criança pode fazer isso com seu pai? Ou seja, que falta de respeito, que falta de amor, que falta de cuidado essa pessoa tem para com seu pai. E ele quer dizer o seguinte: pai, eu não aguento mais ficar nessa casa. Eu não aguento mais ser seu filho. Eu quero sair, eu quero gastar. O comportamento que se espera de um pai naquela situação, meus amados irmãos, era que um pai desse um tapa na sua cara, no seu rosto. Ou seja, você está me insultando. Você prefere me ver morto? Depois de toda a educação, de tudo que eu dei para você, é assim que você retribui o meu amor, o meu cuidado, a minha atenção com você? Eu vou além. Os especialistas em cultura judaica vão dizer que em muitos casos as famílias consideravam aquele filho morto, e algumas delas até faziam um ritual para dizer: esse meu filho já não mais existe, ou seja, ele é uma vergonha, ele é uma desgraça para a nossa família. Deuteronômio 21, 18 até o versículo 21 diz o seguinte: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, não lhes der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciãos da cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos da sua cidade o apedrejarão até que morra, e o tirarás do meio de ti, e de todo Israel ouvirá e temerá. O que o texto está dizendo? O que aquele filho merecia era a morte. O ato, aquele pedido que aparentemente é simples, porque se nós analisarmos do ponto de vista da nossa cultura, mas ao entrarmos na cultura judaica, veremos que não era simples, ou seja, aquele menino aquele filho era merecedor da morte. Aquele jovem sai da casa de seu pai. Seu pai não o mata. O pai não tendo obrigação nenhuma de conceder a ele os bens, o pai dá os bens para ele. Aquele jovem sai, e aquele jovem vai para uma outra cidade. O texto aqui diz para um país longínquo. O que ele quer dizer? Ele sai dentro da sua nação, do seu país, ou seja, ele sai do meio de dentro dos gentios. Aquele jovem, ele está agindo como se dissesse o seguinte: eu quero estar em um lugar em que não conheça ninguém, e que ninguém me conheça. Porque se alguém me conhecer, vão falar: eu vou contar para o seu pai, eu vou contar para sua mãe, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Eu quero estar em um lugar que ninguém me conheça e eu não conheça ninguém, de maneira que não tenha ninguém a apontar o dedo no meu nariz dizendo o que eu devo, o que eu não devo fazer. Eu quero viver a minha vida, eu quero fazer o que eu sempre quis, eu quero viver as minhas vontades. Agora sim é o que eu vou viver. Enquanto eu estava na casa do meu pai, eu não vivia, eu não gostava das regras dele, eu não gostava de tudo aquilo que, da forma como ele queria com que eu vivesse. Agora sim eu vou viver da forma como que eu quero, sem ninguém me apontar o dedo, sem ninguém me dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu quero viver a minha vida, me deixe em paz.
E aquele jovem vende as posses que aquela família juntou por décadas, por vários anos. E ele gasta, e ele gasta, e ele gasta, até que ele chega e percebe que ele já não tem mais nada. E quando ele não tem mais nada, acontece algo que estava totalmente fora do controle dele e que ele não imaginava. Veio uma fome sobre o local onde ele estava. Uma fome severa. Ou seja, uma ausência de comida grave. E aqui, meus amados irmãos, seria interessante que a gente parasse um pouquinho para refletir sobre isso, porque muitas das vezes nós não entendemos o que é passar fome. Eu me recordo, meus amados irmãos, de que ao interpretar aquele pastor do Malawi e ver no vídeo alguns espetos com rato e aquelas crianças comendo aquele rato, algumas pessoas ao olhar o vídeo dizem o seguinte: mas quem é louco de comer um rato? Você fala isso porque você tem comida na sua casa. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana sem comer, para você ver o que você é capaz de fazer para se alimentar e não morrer. O que ele está querendo dizer? Agora ele está numa situação grave, ele não tem o que comer, ele não tem amigos, ele não tem um pai, ele não tem uma família, e agora ele se dá conta: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. Se eu estivesse na casa do meu pai, eu poderia pedir ajuda, o meu pai me ajudaria, mas eu estou longe, o meu pai não está me vendo, eu não sei agora. E aí, meus amados irmãos, Jesus continua dizendo o seguinte: aquele homem entra em contato com uma pessoa de posses naquele lugar e ele vai tratar de porcos. Aí você fala assim: tudo bem, vai tratar de porcos. Mais uma vez, eu preciso entender a cultura judaica. O judeu não come porco. Por quê? Porque o porco, a carne suína, é considerada uma carne imunda. Preste bem atenção. Ele vai justamente trabalhar com aquele animal que a cultura judaica despreza. Ou seja, que humilhante, que degradante. Ele vai ter que tratar de porcos. Você fala: meu Deus, esse jovem, esse filho, parece que ele chegou ao fundo do poço. Não, ele consegue ainda afundar-se ainda mais. A situação dele é tão grave que ele começa a disputar a comida que os porcos comem. A fome dele, a situação dele é tão grande, ele está num nível tão baixo, tão degradante, sem moral, sem autoestima, sem nada, ele já perdeu tudo, que agora ele não apenas, preste bem atenção, se tratar de porcos já era algo degradante, se ele está disputando comida com os porcos, é o mesmo que dizer: ele se tornou um porco igual a eles. Ele não está mais apenas tratando de porcos, ele se torna um porco. E ele luta tentando comer juntamente com os porcos. Você consegue imaginar a cena daquele jovem, provavelmente de 4 entre porcos, lutando e tentando pegar uma bolota para que ele pudesse se alimentar? Aí você fala: mas qual é a importância disso tudo? Lembre-se, o filho mais velho são os judeus, o filho mais novo que saiu de casa somos nós. É o mesmo, é o equivalente a dizer que nós também saímos da casa do nosso pai. E quando nós saímos da casa do nosso pai, nós queremos dizer: Senhor, eu não quero que seja feita a sua vontade, mas eu quero a minha vontade na minha vida. O Senhor não sabe o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim.
E quando nós agimos assim, meus amados irmãos, e vamos dando espaço para a nossa vontade e rejeitamos a vontade de Deus, nós somos igual a esse jovem, nos afastamos dele, queremos nos distanciar, começamos a andar com pessoas com que a gente escolhe, que a gente acha que é legal, que é importante, que são nossos amigos, que são nossos camaradas, até que vem uma situação que você fala assim: eu nunca achei que eu fosse capaz de fazer isso. E aí, quando você se afasta do Senhor, você se vê fazendo coisas que você jamais pensou que você fosse capaz de fazer, e você faz. Você se vê em pecados que você jamais imaginou que você fosse capaz de experimentar, e você começa a experimentar. E muitas das vezes você comete um pecado e você fala: Senhor Deus, eu pequei tanto que eu não sou mais capaz de ir mais baixo do que isso. Quando você olha, você peca ainda mais gravemente do que você pecou antes. Essas pessoas, esse jovem, meus amados irmãos, somos nós. Eu vou transportar rapidamente a teologia, o que ele quis dizer. A Bíblia diz que todos nós estávamos em Adão. Adão pecou e nós naturalmente pecamos com ele, ou seja, nos afastamos de Deus. E ao nos afastar de Deus, começamos a fazer coisas que jamais pensávamos que íamos fazer. Mas aí chega uma situação, de repente, aquele jovem começa a se lembrar: não era assim na casa do meu pai. Eu tinha comida na casa do meu pai. Eu tinha respeito na casa do meu pai. Eu tinha amor na casa do meu pai. Eu era cuidado na casa do meu pai. Eu era abraçado na casa do meu pai. Eu comia do bem e do melhor na casa do meu pai. E aí, de repente, ele começa a se dar conta e ele fala: até mesmo os empregados na casa do meu pai são tratados melhor do que eu sou tratado aqui. Isso não é vida. E ele diz o seguinte: eu vou voltar para a casa do meu pai. Ei, glória a Deus. Eu não tenho mais opção. Olha a situação que eu estou. Quem sabe o meu pai me recebe, mas pior do que isso, será que é possível ficar? Olha a minha situação. Ele vai para a casa de seu pai. E a Bíblia diz que quando ele está ainda longe, o seu pai o avista, ou seja, o seu pai o estava esperando. Pare um pouquinho para refletir comigo. Nos dois primeiros pontos dessa parábola, o pastor busca ovelha, depois a mulher busca a dracma. Agora ele está mostrando que no processo de salvação, quando Deus nos busca, nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós precisamos nos arrepender. E ele está querendo dizer: aquele filho volta. E quando aquele filho volta, preste bem atenção, aonde aquele filho estava? Entre os porcos. Não tinha roupa, ou seja, ele estava com a mesma roupa. Ele não tinha o que beber, ele não tinha o que comer, ele estava provavelmente magro, debilitado, desfigurado, havia perdido peso. Aquele jovem está fedendo, aquele jovem está com roupas rasgadas, aquele jovem está praticamente morto. E quando ele começa a aparecer, na cultura também oriental, eles não correm, o pai dele quebra todo o protocolo: é o meu filho, eu vou atrás do meu filho. Eu pequei contra ti, eu pequei contra todo mundo. E antes que o seu filho faça a confissão toda, o seu pai para e o abraça. Preste atenção, o texto diz que o pai lhe dá um beijo. É o meu filho. É o meu filho. E antes que aquele jovem que gastou tudo, ele não aponta o dedo na cara dele para dizer: o que você fez com a posse?
o meu filho, tire essa roupa suja dele e coloque uma roupa nova. Dê um banho, ele está fedendo, mas ele vai ficar limpo. Coloquem um anel do dedo dele, ele é o meu filho. Sabe o que ele quer dizer, meus amados irmãos? Quando nós estamos em pecado, nós somos esse jovem, nós estamos cheirando mal pelo pecado, nós estamos rasgados, nós estamos quebrados, mas quando nós então olhamos para Deus e vamos buscar, nós arrependemos, ele fala: tire essa roupa suja de pecado e coloque uma veste nova de santidade. Ele é o meu filho, minha filha. E aí, meus amados irmãos, o irmão mais velho não fica feliz. O irmão mais velho não fica feliz que seu irmão mais novo está se reconciliando. O que Jesus está dizendo, aqueles judeus estão entendendo, ele está falando o seguinte: se eu estou comendo com pecadores, é porque eles são ovelhas perdidas. E como bom pastor, eu estou indo atrás das ovelhas perdidas. Agora, por que é que vocês não estão fazendo festa comigo? Na reconciliação desse filho, por que é que vocês não estão se alegrando e vocês estão se entristecendo? Meus amados irmãos, coisa triste é quando alguém que é da igreja, que faz parte do corpo de Cristo, ou muitas vezes pensa que faz parte do corpo de Cristo, quando ele vê um pecador e vê Deus falando com eles, reconciliando com ele, fala: eu não quero, Deus não pode falar com essa pessoa, Deus não pode se reconciliar com essa pessoa, eu não quero ficar com essa pessoa. Como se ele nunca tivesse pecado, como se ele não tivesse passado por aquele momento, como se ele não tivesse sido também perdoado por Deus. Ele disse: vocês judeus estão achando que vocês não têm pecado, é isso? Que eu também não os perdoei? Preste bem atenção. Aquele irmão mais velho fala: o teu filho não é o meu irmão, eu não o amo, eu não tenho relação com ele, é o teu filho. Mas espera aí, é o seu irmão, não é o teu filho. Jesus estava dizendo de uma maneira bem clara para eles, para dizer o seguinte: eu estou atrás de pecadores, e eu irei me alegrar, e ainda que vocês não se alegrem, o texto diz que os anjos do céu se regozijam quando uma alma, ou seja, quando um filho desgarrado volta ao seu lar. Mas ainda que você não goste ou não queira disso, eu irei continuar a buscar os perdidos. Esse é o meu ministério. Eu vim para reconciliar o mundo para comigo. Deus, o nosso Pai, através de Cristo Jesus, nos buscou. E meu amado irmão, se eu e você hoje estamos aqui, é porque o Senhor Jesus olhou para nós e disse o seguinte: sim, você gastou tudo, você saiu, você abandonou, mas se você está se arrependendo e você quer voltar para casa, tem lugar para você. Eu te darei novas vestes, eu te limparei, eu te purificarei, eu te colocarei um anel no dedo e vou dizer: você é o meu filho, você é meu herdeiro, você faz parte da minha família. E aqui, meus amados irmãos, a teologia não está completamente se envolvendo, mas ele está querendo dizer o seguinte: o maior presente dos meus filhos, que é a vida eterna, você também irá gozar. Esta é a sua herança. Se eu e você hoje estamos aqui, meus amados irmãos, nós devemos entender. Às vezes nós falamos, é a parábola do filho pródigo, mas preste bem atenção.
Não seria de repente a parábola do pai amoroso? Olha a atitude desse pai. Jesus está querendo dizer o seguinte: deixe com que eu busque os perdidos. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os que são doentes. A igreja, meus amados irmãos, é um lugar de recuperação. A igreja é um lugar onde as pessoas estão em processo. E às vezes nós olhamos e queremos julgar e queremos dizer, mas talvez aquele irmão, aquela irmã está numa fase que você um dia também esteve. E alguém teve paciência, alguém teve cuidado, alguém teve amor para com ele. Agora é o nosso momento de fazer isso com essas pessoas. Não haja como se você sempre fosse assim. Não sejamos o irmão mais velho da história. Mas o meu tempo já foi. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Eu sinto uma alegria tremenda em saber que o meu Pai, que o nosso Pai, é esse Deus amoroso. Olha o amor que Ele tem para conosco. Olha o cuidado que Ele tem para conosco. Glória a Deus. E que se de repente você está como você está, entre os porcos, comendo, ou tentando comer, ou passando fome, é porque você escolheu fazer isso. Porque o momento em que você se voltar para o seu Pai, a Bíblia diz: todos os dias eu estive com os braços abertos para vocês. Mas a questão é que vocês são rebeldes. A Bíblia diz, meus amados, você me fala a memória em Timóteo, o seguinte: Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Ele está falando: eu não quero que as minhas ovelhas saiam do meu redil e eu vou atrás. Eu não quero perder ninguém. Mas eu e você temos algo nessa transação. Se estamos longe, precisamos reconhecer e dizer: eu vou voltar para a casa do meu Pai. Glória. Aleluia! Senhor Deus, o meu coração se alegra, Pai. O meu coração regozija, Deus, em saber que eu sirvo a um Deus extremamente amoroso, a um Deus cuidadoso, a um Deus zeloso, que foi me buscar, Pai, e mesmo eu estando no estado em que estava, o Senhor falou: eu vou lhe dar novas vestes, eu vou lhe dar um novo nome, eu vou lhe dar uma nova, eu vou cuidar, eu vou restituir, eu vou fazer dele de novo meu filho, eu vou abraçá-lo, eu irei beijá-lo. Pai, como diz o salmista aqui, que darei eu ao Senhor, ao meu Pai, por todos esses benefícios que o Senhor me tem feito. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Deus, pelo teu grande e infinito amor. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.